Seja bem-vindo a mais um episódio do AprovaCast, podcast produzido pelo Grupo Dinâmico em função da sua aprovação. Estou aqui com a minha colega, minha companheira, Ana Laura, não é isso, professora? Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que inclusive nós debatemos recentemente lá no cursinho, que é os desafios para a universalização do acesso a saneamento básico no Brasil. Nossa, que problemática atual, hein? Problemão! E daí a banca do vestibular que a gente acessa lá no cursinho acabou enviando, né? O Sistema Poliedro mandou pra gente esse tema para ser debatido, para ser trabalhado pelos alunos. Achei importantíssimo falar sobre isso. Até porque, se a gente for falar de saneamento básico, as pessoas confundem um pouco o que é saneamento básico. Sim, né? E eu vi isso muito trabalhando com os meninos. Eles não têm muito a dimensão do tanto de coisa que a gente aborda quando fala de saneamento básico no Brasil. Né? Não é só uma questão estrutural, é uma questão que vai muito além, é uma questão histórica, é uma questão social, é uma questão, enfim, que envolve inúmeros aspectos. Nossa. Envolve saúde pública, envolve, assim, 1 milhão de situações, entram em eixos diversificados dentro da redação. E isso é importantíssimo debater hoje em dia. Eu acho que assim, falar de saneamento básico é falar de um direito básico, um direito social, né? Previsto pela Constituição. A Constituição Federal, no artigo 6º, elenca os nossos direitos sociais. E, claro, que implicitamente está o direito ao saneamento básico, né? Até porque a gente tem direito à saúde. Saneamento básico é uma garantia prevista aí no eixo de saúde. E assim, a gente estava até conversando que as pessoas acham que ter uma fossa em casa é ter saneamento básico. Exato. As pessoas esquecem disso, né? Muitos lugares aqui no Brasil, inclusive aqui em Jataí, muitas casas aí dos bairros fora do centro aqui da cidade, ainda tem a recorrência de fossa em casa. Eu lembro já de morar em casa que tinha fossa. Pois é. E a gente, nossa, fossa. E inclusive um cheiro maravilhoso, né? Que vem daquele lugar. Nunca fui cheirar fossa, não. Tá louco. Você nunca morou numa casa que tem fossa? Não, né? Olha aí, coisa boa. São Paulo. Coisa boa, né? Não vem zoar o nosso estado, não, tá? Porque, eu sou paulista. Porque ele é paulista, né? Os nossos problemas são outros. Você tá respirando bem lá? Como é que tá sendo? Não muito. Então, assim, claro que saneamento básico tem a ver com você ter o mínimo de dignidade ali no tratamento de esgoto, em fornecimento de água tratada, inclusive água própria para consumo mesmo, e que não tenha vários micro-organismos, que tenha uma certa fiscalização. A gente tem que ter vigilância sanitária sempre verificando se está tudo nos conformes, né? E tem gente que não tem purificador de água em casa, coisa que a gente sabe que o melhor é ter, né? Se você não tem condição de ter daqueles bonitão, aqueles luxuosos, né? Daqueles touchscreen, que pelo menos você tenha um de barro, né? O meu O meu touchscreen. Não, mas é porque, né? Eu bebo água o tempo inteiro, né? Aí eu dei uma priorizada nesse aspecto. No touchscreen. Touchscreen deixa rolar. Mas tem que ser o de barro. Não, eu já usei o de barro há muito tempo. Eu gosto mais do de barro, eu acho ele muito legal. E eu acho que a água fica mais gostosa, não sei porquê. Enfim. Pegando uma questão histórica, a questão do saneamento básico, ela remonta até tempos de antiguidade. Sim. Porque assim, a Roma antiga, inclusive os romanos, eles tinham muito orgulho de se achar o povo muito limpo, né? Inclusive chamando os outros povos de povos bárbaros. Por que eles eram bárbaros? Dentre vários outros aspectos de costumes e tradições, eles eram bárbaros porque simplesmente eles não tinham o costume de higiene que os romanos tinham. Então, tipo tomar banho? Tipo tomar banho todo dia. Não, mas assim, os romanos, eles tinham acesso a fontes de água no centro das cidades. Alguns tinham até água encanada. E claro, né, membros mais da elite vai ter esse modelo de água encanada. Então, eles tinham estruturas de transporte de água de regiões muito longínquas. Igual, por exemplo, o imperador Cláudio, ele construiu um aqueduto, a Aqua Cláudia, que levou água para regiões extremamente longe do imperador, que não tinha acesso à água potável, né? Então, você observa que os romanos tinham. Aí nós chegamos na Idade Média, não tem todo esse abastecimento, essa preocupação que existia com os romanos, né? Claro que pela mistura com a cultura germânica, isso mudou, né? Mas
da Idade Média que a gente vê grandes problemas que a gente tem justamente por falta de saneamento básico. Inclusive, na Idade Média era muito comum das pessoas, ao realizarem o seu, o seu momento íntimo ali, né, de evacuar, de fazer o cocô num local que tinha só um buraco e que ele caía, assim, de metros, caía lá embaixo, inclusive podia ter até a retirada por pessoas das classes mais baixas, né, pessoas que trabalhavam no castelo, ou mesmo, enfim, no manso senhorial, retirava aquelas fezes dali. Ou até mesmo pessoas que jogavam pela janela, tem várias formas, né? Só que não havia essa preocupação com tratamento, com esgoto, até porque em regiões que na Baixa Idade Média, já no final da Idade Média, tinha, digamos, um esgoto, alguns era céu aberto, né? O planejamento urbano não era a melhor coisa que os europeus tinham naquele momento. Tanto que os ratos, né, que vieram com as caravanas comerciais da Ásia e que trouxeram a bactéria que deu origem à peste bubônica, eles só se proliferaram tanto por causa da pouca higiene que existia em várias regiões da Europa. Você observa que os suprimentos, que às vezes eram até alimentícios que os europeus consumiam, eram suprimentos que tinham contato com ratos o tempo inteiro. Então, assim, dá pra entender... Mas até a questão dos ratos, a gente retoma uma coisa agora bem atual, né? É a questão da leptospirose, que vem crescendo no Brasil de novo. Ainda mais essa época de chuva, com os alagamentos, o que também é uma questão de má estrutura, né, de saneamento básico no Brasil, falta de manutenção das vias de saneamento básico. Isso tudo é algo muito atual, é algo que a gente fala de Idade Média, mas é algo que, assim, vindo pra realidade, vindo pra atualidade, é algo que acontece ainda. A gente não tem mais peste bubônica, mas a gente ainda tá tendo aí um avanço nos casos de leptospirose. Que era uma doença, assim, controlada, né? Sim. E que você pode observar que, indiretamente, o poder público, ao não garantir o saneamento básico a grande parte, a toda a sociedade, na verdade, que é o que todo mundo tem que ter, no mínimo de dignidade, né? Então o saneamento básico é um dos direitos que tem que ser garantido, tá ferindo o direito constitucional. Então você observa, dentro da Constituição, no artigo 3º fala que uma das tarefas da República é garantir uma sociedade mais justa, livre, solidária, e dentro dessa questão de ser uma sociedade justa, a gente tem que ter uma democratização do acesso ao saneamento básico. Sim. Né? É uma das atribuições da República. Se a gente for um pouco mais além, né, saindo ali da Idade Média, a gente prossegue, a gente pode falar até de Brasil já, né? Se a gente for comentar como que isso foi estruturado no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades que mais passou por modernizações. No período joanino, entre 1808 e 1820, a gente teve o governo de Dom João VI. Ele veio pra cá, fugindo do Napoleão, acho que a galera lembra disso aí. Ele que é pai de Dom Pedro I. Ele vem pra cá, ele faz a modernização da cidade do Rio, claro que na intenção de tornar ela mais próxima do padrão europeu, né? É nesse momento que a gente tem até a missão artística francesa, tenta trazer um tom europeu para o Brasil, né? Que nesse momento era a sede da família real. E o Rio de Janeiro passa por essas reformas e tem uma certa atenção nesse quesito. Só que, como a desigualdade do Brasil sempre foi muito grande, e aí a gente já passa por um Brasil independente na monarquia, ou até mesmo na república, pós 1889, a gente vê uma nação que cresce com desigualdades que não estão só no âmbito de classe, mas no âmbito de raça também. E essas pessoas são pessoas que acabam morando nas periferias. Pessoas que sofrem com despejos, né, provenientes dessa modernização. A gente estava até comentando antes do episódio sobre a questão da reforma Passos, da revolta da vacina, e como que os cortiços foram destruídos, né? Os cortiços que eram basicamente moradias populares, uma galera morava junto, né, porque não tinha condição ali, enfim, de ter uma casa própria, enfim, as pessoas moravam juntos em uma moradia popular. E que é muito retratado, inclusive, na literatura. Na literatura, no Cortiço de Luiz de Azevedo, né? Onde a gente tem ali histórias relacionadas à vida nesses cortiços de pessoas que viviam ali. Isso não só dentro da literatura é retratado aí no movimento naturalista, mas também a gente vê uma questão de formação social ali dentro, né? E depois disso, a formação das favelas que veio em torno dessa questão
da destruição dos cortiços da política higienista, né? Então, quando a gente fala também de saneamento básico, eu acho que isso é um grande problema, na verdade. Porque quando a gente fala de saneamento básico, automaticamente as pessoas pensam em comunidades, em favelas. Né? E não só isso. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando eu fui debater com os meninos esse tema, até inclusive, eu falei pra eles que a gente tem que fugir um pouco dessa ideia de que falta de saneamento básico é algo recorrente e pertencente apenas a comunidades e favelas. Né? A gente tem que tirar e desmistificar essa ideia. Porque não é bem isso que a gente fala quando a gente trata aqui. Né? É algo que vai aí na desestrutura dos grandes centros para atender a camada populacional que foi morar, né, nesses centros urbanos, que vai ainda, né? A gente tem o êxodo rural recorrente em vários momentos da história. E a falta de estrutura que essas cidades apresentam. Então, por exemplo, quando a gente puxa esse gancho, tanto da literatura quanto dos fatos históricos, a gente vê ali as coisas acontecendo propriamente no Rio de Janeiro, a questão da formação das favelas no Rio de Janeiro, e como isso aconteceu lá, e a gente automaticamente associa isso à falta de saneamento básico nesses lugares. Mas nem sempre é isso. A gente tem que tratar também dos ideais de estrutura, de urbanização também, da falta de estrutura dos centros urbanos. Essa falta de planejamento vem muito também pela desigualdade social, né? Sim. Porque assim, a gente não se atém à favela, mas as comunidades, elas são construídas sem nenhum planejamento, até porque o poder público não tem o interesse de ter algum tipo de planejamento para classes populares, né? Sim, e o poder público não faz a manutenção nem nos grandes centros, porque a gente vê agora mesmo, nessa época de chuva, a quantidade de ocorrência de casos de alagamento, de enchentes e afins que ocorreram nesses últimos meses, justamente porque as redes de esgoto estão aí com diversos e inúmeros problemas, né? Os grandes centros aí, São Paulo, Rio de Janeiro, têm esse tipo de problema. Então, a gente tem que pensar que não é só um problema das comunidades, também acontece nos grandes centros. Esse problema das enchentes é um problema que a gente observa desde antes, mas acho que deve ter se aprofundado muito quando a gente fala de Revolução Industrial. Porque as cidades que foram crescendo de uma maneira totalmente desordenada, justamente pelo simples fato de que é a cidade que traria oportunidade de crescimento, né? Também, de emprego, né? Enfim, de melhorar de vida, né? Quando a gente fala de Revolução Industrial, as pessoas foram condicionadas a ir para as cidades. E esse condicionamento social faz com que as pessoas, tô nem aí pra planejamento urbano, né? Vamos fazer o que der aqui. Sobreviver. Sobreviver. Então, assim, o proletariado, que são os trabalhadores de chão de fábrica, né? Os operários, esses mesmos viviam como dava, né? E naquela situação lá, era o menor dos seus problemas, era pensar em saneamento básico, né? Se a gente for analisar mesmo, é só um dos problemas que eles tinham, né? Sim. Se a gente for falar de jornada de trabalho, se a gente for falar de remuneração, então, um dos inúmeros problemas que eles tinham. E aí, quando a gente passa pro Brasil, o Brasil foi se industrializar e, meu Deus do céu, a gente fala aqui do final do segundo reinado, do final do século XIX, a gente teve o início de uma industrialização bem capenga ali com o Barão de Mauá, e depois a gente vai ter industrialização maciça mesmo, só na era Vargas, porque durante a Primeira República, a gente tem uma industrialização muito condicionada para o café. E aí chega na era Vargas, a gente tem uma certa industrialização que não substitui a agroexportação, mas a gente tem, e essa industrialização condiciona uma urbanização muito grande na sociedade brasileira, né? Essa urbanização que a tradição sempre foi ser totalmente sem nenhum tipo de planejamento, né? Então, assim, se a gente for considerar... E com condições precárias de saneamento, sanitárias, de saúde e etc, né? Porque a gente estava até falando da revolta da vacina, voltando lá, né? 1904, início do século XX, as pessoas já totalmente alheias ao poder do Estado, né? Porque o Estado não estava nem aí para as pessoas. Tanto que a Reforma Passos tinha um projeto, né? Que era o projeto de demolir os cortiços, que era chamado de projeto Bota Abaixo. Olha que apelido, né? Então vamos botar abaixo tudo, vamos demolir a casa dessa galera para alargar as ruas, poder passar carro, e esse povo que se vira onde que eles vão morar. Inclusive, essa galera, né? Que antes vivia nos cortiços, não para que a gente tá falando das comunidades, que não é só
mas vão para essas comunidades. E quando eles são forçados a se vacinarem sem nenhum tipo de orientação, né? Com a política do sanitarista, do médico sanitarista Oswaldo Cruz, né? Que era secretário de saúde do Rio naquele momento. Então, sem nenhum tipo de orientação, as pessoas são obrigadas a se vacinar. Obrigadas, não só exigindo vale de você poder viajar, né? Se for viajar tem que ter vacinado, cartão de vacina, não é só isso não. É de invadir a casa da pessoa e obrigar ela com agentes da segurança, da força. Né? Então isso aconteceu, né? É por isso que teve revolta da vacina. É importante esclarecer isso também para os alunos, a questão da revolta da vacina, porque as pessoas desconfiguram muito, né? Tem essa diferenciação. Alguns vestibulares já cobraram. O que é a revolta da vacina em 1904? Qual a diferença com as pessoas que discordam da vacinação do Covid hoje, né? Então, que recebeu o nome popular de antivacina, né? Mas são movimentos diferentes. Não são movimentos que têm o mesmo princípio. Não. Porque é justamente por uma informação diferente que a pessoa recebeu, que ela desacredita na vacina, né? Essa informação que vem por veículos de mídias sociais. E no caso da revolta da vacina, não há conscientização. Não há informação, no caso. Não há informação, Então, assim, é ao contrário, né? Quando a gente vai falar desse assunto. É basicamente na invasão e na força bruta. Isso. Tanto que o que faz as pessoas se revoltarem é o arbítrio governamental. Não é necessariamente as reformas urbanas só, ou simplesmente a vacina em si, né? Tá colocando uma agulha no meu braço. Não, é a forma como isso está acontecendo. Quando a gente fala também das questões da vacinação, a gente trata no saneamento básico também o retorno de doenças muito sérias que estão em risco quando a gente fala de saneamento básico. Como até mesmo a leptospirose que a gente já falou, que a gente já citou aqui, e outras doenças que podem vir a surgir ou a retornar diante da falta de higiene, diante da falta de acesso a questões de saneamento nos grandes centros. Que isso aumenta a proliferação dessas doenças. Infelizmente, nos grandes centros é muito comum, inclusive, crianças conviverem com esgoto a céu aberto, né? E crianças brincarem nesses esgotos a céu aberto. Sim. E isso aí prolifera uma gama de doenças gigantesca. Que varia, vírus, bactérias, não importa qual seja o micro-organismo, faz a festa nesses esgotos. Né? E onde todo mundo tem contato e vai passando de um pro outro até que vira aí. Tem potencial aí de virar epidemias e afins, né? Com certeza. Então é algo muito preocupante, porque quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala também de um risco para a população de ter novamente, por exemplo, uma pandemia. Com certeza. Né? Isso existe, é possível acontecer. Com certeza. Né? A gente ser exposto aí novamente a situações insalubres ao ponto de causar aí um novo acesso a um vírus mortal. E passarmos novamente pelo que passamos há anos atrás. Nossa, e assim, quando a gente vai refletir sobre isso, a gente sempre tem que colocar aqui, gente, na hora de for trazer repertório, pensa que o autor ele não tem que se debruçar sobre o tema saneamento básico, que é o que você sempre fala nas suas aulas, né, Laura? Então, sim. Assim, o autor não tem que falar disso, você consegue pegar teorias e adaptar para o contexto, né, que você está querendo. Mas na verdade o grande foco dos repertórios também na redação é justamente sustentar esses argumentos que a gente desenvolve. E um desses pontos dessa sustentação é pegar repertórios de diversos âmbitos, né? A gente já falou aqui, por exemplo, de questões históricas, de questões sociais, legislação, constituição. E tudo isso a gente já aplica dentro da redação e tem que ser utilizado de uma maneira a defender os seus pontos de vista. Então, por exemplo, os meninos gostam muito de usar negligência estatal. O que mais pega, clássico, né? Tanto que quando vem temas... quando vem temas assim, que eles podem culpar mais ainda o Estado, o governo, eles adoram, eles acham o máximo. Porque é muito mais fácil, né, de você falar e culpar. Pega Aristóteles ali e fala que o objetivo da política é o bem comum. Se esse bem comum não está sendo alcançado, é porque a política não está tendo sua função cumprida. Não só isso, a Constituição Federal reina para eles. Toda vez que vai falar mal de Estado, eles pegam a Constituição, eles começam com a Constituição. Eu tô vendo a popularização. Esse tema, a gente oscila muito com os meninos. Eles usam muito Constituição, Revolução Industrial e afins. E esse tema foi até engraçado quando os meninos foram debater, porque dava pra usar absolutamente todos os repertórios coringas que eles têm. De começar a redação, dava pra encaixar todos eles pra começar a falar. Acho que a gente pode até citar alguns aqui, né, pra galera aí, pra ficar gravado. Você que tá com falta de repertório sociocultural,
Vai anotando aí, ó. Eu já falei do Aristóteles. O objetivo da política é alcançar o bem comum. Que bem comum está sendo alcançado com a política de saneamento básico que a gente tem hoje no Brasil? Né? A gente tem que pensar nisso. Tem vários autores. Eu sempre gosto de pegar iluministas para poder falar sobre isso. Sim. Por quê? Porque os iluministas são aqueles que vão dar a base de sustentação da construção do nosso Estado moderno, do nosso Estado contemporâneo. Então, assim, pós-Revolução Francesa, você tem vários estados influenciados por ideias iluministas. Pega Jean-Jacques Rousseau, que fala da vontade geral, né? O que é a vontade geral? A vontade geral é basicamente... Eu tentei não me importar, Não consegui. mas todos vocês olharam intensamente pra árvore caindo. Que susto. Não, foi um galho gigante. Foi um galho gigantesco, um barulhão. Aham. Que susto. Voltando. Então, por exemplo, você tem a figura de Jean-Jacques Rousseau, um iluminista que vai falar sobre a vontade geral, sobre o fato de que o Estado ele deve servir à vontade geral, que não é a vontade da maioria, né? Porque tem essa confusão, vontade da maioria, não é atender também as vontades das minorias, entender que o povo tem que ter garantido seus direitos basilares, um deles é o direito à liberdade. E por isso o Estado deve garantir a vontade geral. E dentro da vontade geral, é claro que cabe direitos sociais básicos que você pode colocar agora, adaptando para o nosso contexto. Jean-Jacques Rousseau nem pensava em direitos sociais, né? Claro, né? Era só uma base, ele deu sustentação para que depois a gente refletisse sobre isso. Tanto que outros autores iluministas também. O John Locke não falava sobre isso também, mas John Locke deu a base de sustentação do liberalismo, das ideias de liberdade de expressão. Eles gostam de usar Locke. Então assim, é claro que é adaptando, porque se for pegar o Locke mesmo, na sua literalidade, Locke era acionista de uma empresa de tráfico de escravos. A gente tem que entender que a gente tem que adaptar as teorias para o nosso contexto atual, tá? Quando a gente fala de Locke, é até legal falar um pouco sobre, porque os meninos citam muito na redação, principalmente contrato social, mas sem saber exatamente quem era o John Locke, né? Não, era um cara da elite, era um cara que estava dentro do corpo burocrático do Estado. Exato. Então, era um cara que ele trazia as teorias do liberalismo, mas ele vivia em função do Estado, né? E também era acionista aí de várias questões, inclusive eu estava falando da African Royal Company, que é a empresa que ele era acionista, né, de tráfico de escravizados. Ele defendia liberdade, mas liberdade pra quem? Liberdade pros brancos, né? Pros brancos, então a gente tem que entender que tem essa problemática. Só que assim, dá pra você adaptar. Igual outros autores que a gente às vezes julga polêmicos, aí dá pra colocar também. Igual Marx, um autor polêmico. Não, mas você vai adaptar ele pro contexto que você tá falando. Marx não falava de desigualdade social, você não tem que defender o que ele defendia, você tem que colocar ali, ó, desigualdade social é um problema? E tanto a gente que tem, Marx afirma isso. Pronto. Você tem que e daí colocar. agora você relaciona o seu argumento com isso. E esse é um grande problema dos meninos também, de não saber relacionar, né, exatamente aquilo que eles costumam usar como repertório com o tema que está sendo abordado ali. Por exemplo, agora falando de saneamento básico mesmo, quando a gente vai relacionar essas questões, o próprio Locke com o contrato social, a gente fala do contrato que o Estado estabelece com a população de manter questões básicas de sobrevivência como saneamento básico. Então, na hora de citar isso dentro da redação, vocês têm que criar essa relação, né? Estabelecer ali a fala do Locke com o que acontece na sociedade e uma tese que vocês vão elencar. Nesse caso, dá pra falar aí de negligência estatal, que vocês adoram falar. Vocês usam, assim, desordenadamente, né? Igual tem aquele famoso instituição zumbi do Bauman. Eles usam instituição zumbi pra tudo também. Porque saiu uma blogueira de redação aí. E que ela usou na internet. Essa situação. Que ela fala que o Enem gosta de Bauman. E daí todo mundo quer usar Bauman. Pois né? Então, o Bauman, ele é um autor muito bom pra poder falar sobre isso. Mas você pode pegar outros autores. Igual, hoje eu tava falando sobre Pierre Bourdieu. E Bourdieu é um autor que dá pra você citar aí, com certeza. Muito. Porque, por exemplo, dentro dos vários capitais que ele cita, capital econômico, capital social, capital simbólico, né? Enfim, diversos capitais que ele vai citar aqui, você tem que entender que dentro desses capitais tem privilégios que as pessoas têm e que faz com, inclusive, essas pessoas que têm esses privilégios, esses capitais,
perpetuem essa situação de estarem no poder e as outras serem excluídas socialmente. Quem tem capital econômico quer permanecer sendo uma pessoa que tem esse capital econômico. Quem está no capital simbólico, e o que seria? Capital econômico é fácil de entender o que é, né? É a pessoa que é montada na grana. Agora, você pega um capital simbólico, por exemplo, é uma simbologia que existe na sociedade. O camarada quer continuar tendo essa simbologia. E o que faz ele ter esse poder simbólico? É uma pessoa que tem um prestígio social, por exemplo, né? Pode ser uma figura de um grande empresário, enfim, né? Enfim, pessoas das classes mais altas. O que faz ele ter isso é que ele tem privilégio que os outros não têm. Sim. Né? A questão de privilégios, né? E a questão do saneamento básico acaba sendo um desses que, infelizmente, ainda é tido como privilégio um país que tem o artigo 6 da Constituição como uma cláusula pétrea, né? E daí a gente entra em questões de classes sociais também, né? Quando a gente fala de privilégios, porque majoritariamente é o privilégio da galera que mora em zonas urbanizadas, né? E geralmente da elite, onde tem esse funcionamento maior, tanto no acesso quanto na manutenção. E acho que isso é importante a gente falar, desse acesso à manutenção, que é algo... Não, e é um privilégio que é engraçado, porque antes da Revolução Francesa a gente tinha um modelo aristocrático, a nobreza tinha acesso a diversos recursos que o terceiro estado, né, os camponeses, a burguesia, enfim, o povão não tinha. E aí a burguesia faz uma revolução para colocar a igualdade de direitos, chega agora, a gente tem igualdade de direitos na Constituição, entretanto os privilégios indiretos continuam. Não são privilégios mais dados por lei, mas são privilégios indiretos que continuam. São, até porque o acesso a questões básicas de sobrevivência. Né? Porque eu considero que o saneamento básico é uma questão de sobrevivência. E inclusive leva a várias discussões. Olha o tanto de coisa, de discussão que dá pra ter. Tanto de eixo. Por exemplo, questão de água, né? De acesso à água. A gente acabou de sair aí do... água. Foi semana passada o Dia da Água, né? A gente teve até eventos aqui do colégio com relação a isso, palestras, né? E a gente para refletir, o Dia da Água, a água é muito bom, vamos tomar uma aguinha. Mas a questão do direito de acesso à água tratada é um negócio muito sério. Sim. Porque tem uma galera que não tem mesmo, cara. E a galera não conhece os danos dessa falta de tratamento de água, né? Isso é relevante a gente pontuar também os danos que a falta de acesso a essa água tratada, ao consumo de uma água potável, assim, gera na vida das pessoas. Outro tema, desenvolvimento sustentável. Sim. Na hora, porque quando você fala de água, né, você está falando necessariamente de um recurso limitado e que está se esgotando. E como é que a gente vai pensar em futuras gerações dentro do desenvolvimento sustentável se a gente simplesmente não cuida de um bem tão precioso que é a água, por exemplo, né? E que as pessoas terem acesso a isso. Como é que é o saneamento básico daqui para 30 anos, daqui para 50 anos? A questão do longo prazo é importante. Na hora de você fazer uma proposta de intervenção, você não vai pensar numa coisa só a curto prazo, mas a longo prazo, projetos de políticas públicas, né? Então, assim, um questionamento que os meninos levantaram muito também o que usar, quem usar para falar de saneamento básico numa proposta de intervenção. Então, para quem a gente joga essa responsabilidade dentro do Estado? Não só o governo federal, mas para quem mais, assim, direcionado? Não, direcionado você tem que pensar. É claro que inicialmente a gente pensa em ministérios, né? A gente pensa em ministérios. Tá? A gente tem, claro, o Ministério da Economia, né, que vai cuidar disso aí também. E a gente tem que ter uma parceria de Ministério da Saúde junto, né? A gente tem que pensar em infraestrutura, porque saneamento básico é infraestrutura, basicamente. Nós temos que pensar em como que as nossas leis estão sendo colocadas para isso, né? Como que o legislativo está lidando com isso. Não só pro executivo, porque a gente leva muito pro executivo, né? Porque é mais fácil a gente falar assim, vamos cobrar do executivo, porque o executivo que cuida da administração dos recursos do Estado. Sim. Mas dá pra você jogar muito para, por exemplo, o judiciário fiscalizar mais as leis que estão sendo feitas pelo legislativo. Ou então, a gente ter uma proposta de... ou o executivo, né? O líder do executivo pode propor algumas propostas legislativas. Mas os próprios membros do legislativo construírem legislações mais restritas a esse assunto, né? Objetivamente, especificamente sobre esse assunto. Se essa legislação ela já existe, ter o judiciário fiscalizando sempre, né? O executivo notificando sempre quando vê alguma irregularidade. Então a gente pode pautar um pouco em fiscalização, cumprimento de legislação
as exigências do legislativo, no geral, a criação Isso. de novas leis, talvez, e a expansão também pelas empresas que cuidam de tratamento de água e esgoto, né? A expansão de redes. E quando a gente fala de Ministério da Economia também, o direcionamento de verba para esse tipo de ação, né? E de trabalho. Também dentro das escolas, a conscientização geral da necessidade de se ter acesso ao saneamento básico para que a população também crie essa noção do que é realmente o saneamento básico. Eu acho que isso é um ponto importante. As crianças terem noção do que é esse acesso ao saneamento básico e por que isso é um tema tão importante e relevante no Brasil. Porque não é uma discussão que você vê aí nos corredores, né? Não. Claro, você vê vários temas nos corredores, que quando as crianças pegam são temas importantes. Mas esses são ver. Que quando as crianças pegam pra falar sobre isso, pra elas é como se fosse fora da casinha, né? Muito fora, sabe, do eixo. Uhum. Eles ficam meio tipo, saneamento básico, mas o que realmente é isso, sabe? Porque prática, como porque você tem um funciona abismo esse entre realidades, né? Quem tem e quem não tem saneamento básico, né? Porque se a gente não se propõe a discutir esse assunto e a ver que existem pessoas que não têm acesso, a gente acaba ignorando que existe isso. E a democratização a tudo, não só no saneamento básico, a democratização a tudo perpassa por isso, perpassa por discutir assuntos fora dos meus problemas, dos problemas que eu tenho na minha vida pessoal, né? Então, fora da bolha, né, um pouco. Com certeza, né? E discutir isso tem a ver. Olha, um autor interessante para poder discutir isso é Kant, que vai falar do esclarecimento, você pensar para além daquilo que te ensinam, Já dá né? pra relacionar Kant aí, então, na redação. Não, o Kant Toda vez que a gente o fala príncipe, de consciência. né? É o príncipe. O que é esclarecimento? Pensar por si mesmo, pensar com autonomia, refletir criticamente, né? Se você não controla sua mente, alguém vai. Então, tenha controle das suas próprias análises e estudos, direcionamentos e perspectivas. Perceba além daquilo que você vê. Saia um pouco. Veja além. Você vislumbra, né? Isso é importante. Por isso que eu falo, sempre vão lá, procurem nas atualidades o que tá rolando no mundo. Porque isso é importante. E saibam associar as coisas que vocês veem. Sabe o que eu vejo muito de dificuldade geral dos alunos, assim? É a associação, por exemplo, de filmes e coisas que eles consomem no dia a dia, né? E assim, eles acharem muito que tem que associar só fato histórico e filósofo, porque esse é mais chique, né? Mais bonito. Mas eles têm muita dificuldade de associar, por exemplo, questões do dia a dia, da cultura pop. Porque eles não conseguem visualizar, às vezes, no filme algo que encaixa dentro da redação. Mano, pega ali, Cidade de Deus. Pois é, já tem uma Cidade de Deus perfeito. A Cidade de Deus. E, enfim, diversos livros e séries que, assim, abordam de alguma forma isso. Aqui no Brasil, eu sempre falo pros meninos puxarem aqui pro Brasil, né? Tenta pegar a cultura brasileira mesmo, o consumo de produtos brasileiros pra relacionar. Porque isso é muito importante, porque a gente consegue relacionar de uma forma muito mais fácil. Pode ser os clássicos, mas não necessariamente precisa ser. Exato. Né? Pode ser cultura pop aí que tá bombando, né? Inclusive, se eu for falar disso, você pode falar até da vida dos ídolos, né? Hoje todo mundo gosta de funk, todo mundo gosta de rap. E aí? Não, igual a vida de fulano, de MC fulano, que foi assim. A gente vê vários jovens que... Associando esses fatos. Dá pra você associar. Até a vida, até a biografia dos seus ídolos, né? Porque hoje em dia a gente tem esse consumo de cultura popular, né? E que se tornou cultura de massa também. Grande parte dessa cultura popular se tornou de massa. O TikTok influenciando tudo isso, inclusive. E assim, claro que em uma parte isso é muito bom, né? Por causa que as pessoas conseguem ter uma ascensão social que é totalmente bloqueada por outros meios em algumas sociedades, em algumas comunidades. Isso. Então, assim, a gente pode observar isso aí também. Então, por hoje é isso. Encerramos mais um episódio. Até o próximo. Estaremos aqui novamente semana que vem. Tchau. Tchau pra vocês, gente. Ufa. Seja bem-vindo a mais um episódio do AprovaCast, podcast produzido pelo Grupo Dinâmico em rumo à sua aprovação. Você pode falar de novo, que ficou uma merda. Na Idade Média, as pessoas não tinham muita preocupação com onde e como ia ser lá a sua realização do trabalho defecador, né? Então, basicamente, esse trabalho ele era feito... Tinha uma galera que jogava ou na janela, pela janela, ou mesmo... né, Corta. cortar?
Mano, olha essa risada de fumante, velho. Você já viu aquele tapa na pantera? Eu vou até estar viciada. Aí, ó, a risada dela aí, ó. Para de zoar minha voz. Eu vou falar isso pra minha psicóloga. Tá bom. Ela tá afetando meu emocional, tô ficando sem voz. Gatilho. É. Tá bom. Cortou essa parte. Ó, tá sendo gravado. A Camila vai ver esse assédio moral contra a minha voz. Olha, gente, eu não me responsabilizo por nada que eu falei. Foi tudo combinado. Previamente, eu posso mostrar, inclusive, o roteiro aqui que a gente fez. Pode sim, se zoar minha voz, então.